Uma boa noite a todos, amigos e irmãos que estão nos ouvindo aí do outro lado. Vou deixar um versículo bíblico esta noite para reflexão, para edificação da nossa alma e do nosso espírito. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim: E subindo ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. É só uma palavra rápida aqui sobre o chamado. Quem tem chamado de Deus, se prepara porque é você que Deus quer usar. A Bíblia diz aqui que a primeira coisa que nós temos que entender, que o chamado não é para aqueles que querem. O chamado não é para aqueles que se acham que é. O chamado não é para aqueles que acham que conhecem muito, que se julgam superior aos outros. Então, ele diz aqui, subindo ao monte, chamou para si os que ele quis. Primeiro, a chamada, quando ele subiu ao monte, fala de um lugar alto. Primeira coisa, o chamado tem que vir do alto. O chamado tem que vir de cima. O chamado tem que vir de Deus. Aleluia. E ele chama aqui meros pescadores. Pessoas que eram indouto. Não tinha muita cultura. No caso, o doutor Lucas era formado porque era médico. Mas a maioria, Pedro era pescador. André era pescador. Mateus era funcionário público da alfândega. E assim sucessivamente. Mas a Bíblia diz que, e subindo ao alto, ao monte. Então a chamada tem que vir de cima. Chamou para si, chamou para ele. Os que ele quis e vieram a ele. Deus está te chamando esta noite. Aí você pode olhar e dizer, mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho muito conhecimento. Todos que Deus chamou, do Primeiro Testamento até o Segundo Testamento, todos que Deus chamou eram incapazes. Porque Deus não chama homens capazes. Deus chama homens incapazes. Porque se chama homens capazes, quando a obra crescer, quando houver milagre, que acontecer alguma coisa, ou que tiver um crescimento amplo na igreja ou no trabalho que ele fez, ele vai bater no peito e dizer, aconteceu por causa de mim. Então Deus chama homens incapazes, capacita, envia, e quando o milagre acontece, que a obra cresce, ele glorifica a Deus, porque ele mesmo dele não tinha nada, mas Deus o capacitou e a glória é dada ao Todo-Poderoso. Pois bem, continuando, subindo ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Deus está chamando. Deus chama homens e mulheres. Deus chama crianças para pregar o evangelho. A Bíblia diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Então, o ide é para todos. A palavra ide, no grego, quer dizer indo. E o ide aí está no imperativo. Imperativo é uma ordem. É uma pronúncia que ele está mandando, não está pedindo. E está dizendo, e subindo ao monte,
chamou para si os que ele quis. Então, o primeiro tópico aí, chamada tem que vir do alto. A sua chamada não é de baixo, a sua chamada não é pelo seu diploma que tem na parede, a sua chamada não é pelo seu conhecimento, a sua chamada é do alto. Deus chama indouto, Deus chama os doutores também, chama pobres, chama ricos, chama quem tem dinheiro e chama quem não tem dinheiro. O importante é ter graça de Deus. A graça é melhor do que dinheiro, a graça é melhor do que a fama, a graça é melhor do que o diploma, a graça é muito melhor do que as coisas que nós temos na parede, o diploma. Aleluias. Deus chama homens incapazes, mas capacita. Eu mesmo não sabia nem falar, não tenho esses conhecimentos que esses homens grandes têm por aí, mas o pouquinho que eu tenho foi Deus que deu. E subindo ao alto, chamou para si. Deus está chamando. Deus está te chamando. Ah, não sou capacitado. Deus vai capacitar. Ah, eu não tenho condições, Deus vai dar condições. Eu não tenho como, Deus vai dar. Deus tem os seus métodos para poder fazer a obra dele acontecer na tua vida. Subindo ao alto, chamou para si os que ele quis. Não é eu que quero, é ele que quer. Ele que quis me chamar. Ah, esse dia alguém pode olhar para mim e falar assim, mas ontem ele estava lá. Ontem é passado. Hoje eu estou na presença dele. Ontem eu estava na mão do inimigo. Meses atrás eu estava na mão do adversário, estava fazendo a vontade do mundo. Hoje eu estou na presença do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Você é a mesma coisa. Ah, mas eu estou falho nesta parte, eu estou pecando nesta parte, eu estou errando. Deus vai te libertar, vai entrar com libertação, porque subindo ao alto chamou para si os que ele quis. Deus está chamando para o ministério esta noite, Deus está chamando para a salvação, Deus está chamando para a obra, Deus está chamando para você receber a tua libertação essa noite. A vitória chegou. Tem um corinho que diz assim, a vitória chegou, a vitória chegou. Deus está chamando. Deus chama, Deus tem dois tipos de chamado. Deus chama para a salvação e depois Deus chama para o ministério. A Bíblia diz assim, muitos são chamados. Ó, plural. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que muitos são chamados? Porque a salvação ela é geral, ela é genérica. A salvação é geral. Está generalizando. Muitos são chamados. Vírgula. Mas, ou porém, dentro desses muitos chamados, poucos são escolhidos para o ministério episcopal, para o pastorado, para ser evangelista, para ser diácono. Poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Desses muitos que foram chamados para a salvação, Deus tira um pouco, escolhe um pouco para fazer a sua obra. Pode ver que nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser presbítero. Mas o importante é eu e você ter convicção da chamada. Hoje em dia, as igrejas viram empresa. Porque às vezes eu fico olhando ali quando eu vou pedir amizade no Face ou no Instagram. Aí o camarada, ele é pregador, ele coloca lá, trabalha na onde? Firma fulana de tal, pentecostal fulana de tal. Firma, não é mais igreja agora. Então aí eu fico olhando e falo assim, peraí, pastor, o dom pastor é vocação. Mas mudaram isso daí. E o que é uma vocação? Romanos capítulo 11, 29, está escrito assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque os dons aí está no plural. É bastante. E a vocação de Deus é sem arrependimento. O que é a vocação? Vocação é tendência, vocação é inclinação para fazer algo, ou seja, você já tem uma tendência, uma caída para aquele lado. Então você vai descobrir para o que é que você foi chamado na obra de Deus. Isso é vocação. Vocação não é você como ter um cargo de uma empresa, não, porque hoje está mudado, né?
Os pastores hoje não é mais vocacionados, os pastores hoje é empresários, que está totalmente fora da palavra de Deus, né? Igreja não é firme, a igreja é um corpo místico de Deus. Tem a igreja invisível e a visível. A visível é aquela que nós estamos vendo, que é o sistema, né? Que é o CNPJ no caso. E a invisível é aquela que ninguém vê, que é aquela que Cristo age através dos seus. Então, subindo ao alto, chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Deus está te chamando. Não faça como Jeremias, que quando Deus chamou para ser profeta, ele disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas eu estudando sobre isso, alguns teólogos também concordam comigo, ele tinha 24 anos. Como é que uma pessoa com 24 anos não sabe falar? E muitas vezes nós colocamos tantos obstáculos: eu não sei falar, eu gaguejo, eu sou tímido, eu não tenho muito estudo, eu sou envergonhado, eu não consigo subir ali em cima para falar. Eu comecei pregando em praça, irmão, Praça da Sé, Praça da República, no ano de 1988. Então nós já viemos de muito tempo atrás. Conhecemos um pouquinho das patifarias, das coisas erradas que existem por aí. Mas não vou entrar nesse mérito. Deus me chamou para servir a Ele. Em primeiro lugar, quando Paulo foi para a rua direita, que ele teve um encontro ali com Jesus, que a Bíblia diz que ele ficou cego, né? O clarão cobriu os olhos dele. E ele foi para uma rua chamada direita, estava na casa de Ananias, na casa quando Deus chama Ananias, fala para ele: olha, vai lá na rua direita, tem um homem lá por nome Saulo, e ele está orando. Aí Ananias ficou com medo, né? Porque ele disse: Senhor, o senhor sabe que esse homem persegue, mata as igrejas, mata o povo da igreja, prende mulher, prende homem, ele está com a carta lá para perseguir todo mundo. Qual foi a palavra de Deus para Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu te mostrarei o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Aleluia! Essa palavra é pesada. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então Paulo era escolhido, não tinha escolha dele optar. Quando Deus chama, Deus permite certas coisas para você chegar onde Deus quer que você chega. E não adianta correr, porque Deus te busca, irmão. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então veja bem, Deus vai te buscar onde você estiver. E Ananias foi, orou por ele, e ele restaurou a sua vista e passou a fazer a obra de Deus. Por quê? Porque era escolhido. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, Deus me chamou para o ministério. Deus me chamou para Ele. Primeiro eu sou de Deus, depois eu sou da minha família, e depois eu sou do ministério. O ministério é por último. Deus faz assim: primeiro Deus, segundo família, depois ministério, que é a igreja. A igreja é por último. Então, eu sou primeiramente para Deus, segundo eu sou para a minha família, e terceiro lugar, eu sou para a igreja. Vai, porque este é para mim. Primeiro eu sou para Deus, depois para a família e depois para a igreja. Não podemos inverter essa hierarquia espiritual. Então, que nesta noite Deus está dizendo claramente para você e para mim: você é escolhido de Deus. Deus te escolheu para ser salvo e te escolheu para fazer a obra de Deus. O ID não é só para quem tem credencial. Está cheio de crentes por aí com credencial, não está fazendo nada para Deus. Só quer pregar, brigar, porque eu queria estar lá no púlpito, eu queria pregar hoje à noite, o pastor não me dá mais oportunidade, falando: nossa, praça está cheia, os trem tá lotado para você pregar. Usa o dom. Paulo, escrevendo à igreja que Timóteo estava tomando conta, Paulo disse assim: Timóteo, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, inste, redargua com toda a autoridade. Faz a obra de um evangelista. Ele era pastor lá. Paulo tinha colocado ele na igreja de Éfeso como pastor, mas disse: não esquece, você é pastor, mas faça a obra de um evangelista chamado. Paulo, quando foi chamado, ele mesmo defendeu o seu apostolado e disse: quando eu fui chamado por Cristo, não consultei nem a carne nem o sangue, mas eu fui e fiz o que Cristo pediu para que eu fizesse. Então Deus te chamou. Honra a tua chamada. Em poucas palavras, neste vídeo que eu senti de fazer nesta noite, você é chamado. A palavra pastor no grego é poimen. Significa apacentador. Então,
Eu vejo muitas pregações aí de pastores aí, às vezes não quer trabalhar para Cristo, só quer comer a lã das ovelhas. Ele não faz visita, ele não evangeliza, ele não prega porque ele diz que ele é pastor. Que quem gera ovelha é ovelha. E ele é pastor, ele só apacenta. Apacenta o ventre, né? Porque pastor é para visitar, pastor é para buscar, pastor é para orar nos hospitais, pastor é para buscar as vidas que estão morrendo aí, né? E ele se esquece que ele também é ovelha. Nós temos o título, mas somos ovelha. Pastor não entra no céu com o título de pastor. Ele entra como ovelha do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra, fazer uma pequena oração de agradecimento a Deus, em nome de Jesus. Bendito e eterno Pai, eu te agradeço por esta palavra, que aquele que estiver do outro lado possa receber porção dobrada do teu Espírito, e aquele que tem chamada, arda esta chamada na sua vida. É o que eu te peço, agradecendo, em o nome do Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.